Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 10, que tem como tema dádiva, privilégios e responsabilidades da nova aliança. Nós vamos ver aqui nesta lição as bênçãos proporcionadas pela nova aliança, que a lição chama de dádiva, que é presentes. Nós podemos até dizer presentes que a igreja recebeu por meio da nova aliança. E vamos ver também aqui as responsabilidades. Os presentes e as bênçãos foram inúmeros, mas também aumentou a responsabilidade. A lição tem 3 partes. A primeira parte, ela nos diz a dádiva da nova aliança. A segunda parte, os privilégios da nova aliança. E a terceira parte, responsabilidades da nova aliança. O texto áureo em Hebreus 10 e 22 está baseado e também a leitura bíblica em classe Hebreus 10, 1 ao 7, também do versículo 22 ao versículo 25. A primeira parte da lição nós temos aqui uma única oferta, um único ofertante e uma única vez. Então esses 3 tópicos aqui, até vou dar uma dica aos irmãos, esses 3 tópicos você pode ler todo ele inteiros, né? No domingo, e resumir os 3, porque os 3 se completam. Então, em um slide, você pode aqui explicar, depois eu vou baixar aqui, postar, você baixa, e você vai ver que os 3 tópicos aqui estão resumidos em apenas um slide. E aí você vai concluir resumindo eles. Depois, a segunda parte, regeneração, que é os privilégios da nova aliança. Nós vamos ver aqui o que é regeneração, que tipo de privilégio é esse, de dádiva, que presente é esse. Vamos ver aqui que também nós recebemos de Deus a condição de sermos adoradores e também recebemos de Deus, por meio da nova aliança e o Senhor Jesus, o que é a comunhão, que é um grande presente da parte de Deus. E a terceira parte, vigilância, a responsabilidade no que diz respeito a vigiar. Se você não vigiar, você acaba perdendo todas as bênçãos proporcionadas pela nova aliança. Vamos ver também aqui confiança, é de suma importância manter a fé. E vamos ver aqui perseverança, ou seja, continuar na presença do Senhor até o fim. Vamos lá? Primeira parte, a dádiva da nova aliança. Primeiro tópico, uma única oferta. Também o segundo tópico, um único ofertante. E o terceiro tópico, uma única vez. Subsídio teológico. As muitas ofertas sacrificadas no antigo pacto não justificavam a humanidade. Não justificavam. Elas apenas livravam os pecadores momentaneamente. Então, para justificar a humanidade, era necessário um ser humano nascer, crescer e morrer sem pecado. Então, era necessário um ser humano ser sacrificado por todos. Não que necessariamente ele teria que ser sacrificado, mas um ser humano precisava morrer sem pecado. Só o fato de morrer sem pecado já justificaria a carne. E aí o Senhor Jesus, para receber grande exaltação, ele não merecia morrer da forma em que morreu, ele já era justo. Se ele morresse sem pecado, ele já teria vencido o pecado original, a carne, o diabo, e justificado a humanidade, mas ainda morreu crucificado. Ele foi sacrificado sem merecer. E isso aumentou o grau de justiça, isso aumentou o grau de comunhão e deu mais autoridade ao Senhor Jesus para poder justificar o seu povo, aqueles que se arrependem. Então nós temos aqui que era necessário um ser humano morrer sem pecado. Isso significa dizer que era apenas um sacrifício. Precisava apenas de um sacrifício de um ser humano sem pecado. A morte de um ser humano sem pecado. E aí então, quando Jesus morreu sem pecado, então não há mais a necessidade de derramar sangue de animal e fazer todos os rituais, todos os sacrifícios que eram feitos no antigo pacto. Então, dessa forma, o sacrifício de Cristo foi o suficiente para justificar a todos e encerrar os muitos sacrifícios de animais da velha aliança. Então, por isso que a lição vem dizendo uma única vez. Bastava um homem morrer sem pecado. Pronto. Para acabar com o sacrifício do Antigo Testamento, bastava isso. Um único ofertante, que foi o Senhor Jesus, esse ofertante,
que deu a sua própria vida. Fala de um único ofertante porque era necessário que esse ser humano se entregasse em oferta a Deus. E o Senhor Jesus se entregou em oferta a Deus. E também uma única vez. Então não há necessidade de mais pessoas tentarem fazer isso, até porque ninguém conseguiria. O Senhor Jesus já fez. Então, ponto final. Nós costumamos dizer que o Senhor Jesus ele se entregou uma única vez e ponto final. Não precisa se entregar de novo e nenhum ser humano precisa se autoflagelar para tentar fazer novamente um tipo de sacrifício, tentando justificar a humanidade, porque já foi o suficiente. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele proporcionou para a igreja a dádiva da sua oferta, do seu único sacrifício e também uma única vez. A aplicação nos diz assim: a oferta única e exclusiva de Jesus foi o maior presente que a humanidade já recebeu da parte de Deus. Então isso é uma dádiva da nova aliança. Ele veio proporcionar para nós a sua oferta única, a sua oferta voluntária para justificar a humanidade. Então o sacrifício do Antigo Testamento, quando era derramado o sangue, aquilo era momentâneo para livrar o pecador da morte momentânea, porque o animal que era oferecido era um substituto. O pecador deveria morrer, mas Deus aceitava um substituto para livrar o pecador, a fim de que ele se arrependesse e não praticasse novamente. Então aquilo ali não justificava a humanidade. Aquilo ali amenizava a pena sobre o pecador. Era algo momentâneo, exclusivo para as pessoas que estavam ali ofertando. Então era necessário, para justificar a humanidade, que um ser humano morresse sem pecado. Daí então aparece o Senhor Jesus com uma única oferta, um único ofertante e também uma única vez. A aplicação à oferta única e exclusiva de Jesus foi o maior presente de Deus para toda a humanidade. Aleluia! Daí viemos aqui para a segunda parte, que diz assim: os privilégios da nova aliança. Com a oferta do Senhor Jesus, com o seu sacrifício, foi possível a igreja receber as dádivas. Inaugurou-se a nova aliança. Jesus mesmo disse: este é a nova aliança no meu sangue, esta é a nova aliança no meu sangue. Quando Paulo explica isso a partir de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Faço isso. Paulo recebe essa revelação e o Senhor Jesus declara uma nova aliança no sangue dele. Então, esta nova aliança proporcionou grandes presentes para a igreja. Agora nós vamos aprender aqui alguns presentes que a igreja recebe por meio da nova aliança. Primeiro, regeneração. É um presente de Deus para a igreja. Nenhum ser humano consegue se auto-regenerar. Não. A regeneração é um ato proporcionado por Deus através do Espírito Santo. Vamos lá, subsídio teológico. Devido ao Espírito Santo ter vindo morar no coração dos filhos de Deus, estes, os filhos de Deus, foram gerados novamente para a obediência. Esse privilégio traz consigo, coisa que não tinha no Antigo Pacto, o desejo voluntário de querer obedecer a Deus. O desejo voluntário de obedecer a Deus. A testificação, olha só aqui quantos presentes o cristão recebe por meio da regeneração. O Espírito Santo vem morar no coração do homem e a vinda do Espírito Santo faz com que haja um regenerar das intenções. E aí o ser humano passa a desejar obedecer a Deus, coisa que no passado não tinha. Então a primeira dádiva é o desejo de obedecer a Deus voluntariamente, porque no Antigo Testamento as pessoas obedeciam a Deus obrigados. Eles se sentiam ameaçados, e os sacerdotes ordenavam, obrigavam, a lei obrigava, mas não era voluntário. Então com a regeneração, o que significa regenerar? Significa gerar de novo. O Espírito Santo vem dentro do nosso coração, gera em nós um sentimento de obediência, e aí isso para nós é um presente de Deus, porque o próprio beneficiado com tudo isso somos nós mesmos. Então, primeiro,
um desejo de obedecer voluntariamente. Segundo, a testificação da filiação. O Espírito Santo vem quando gera novamente o ser humano no seu interior, vem a testificação de que somos filhos de Deus. E isso traz para nós uma grande alegria. Vai embora também o sentimento de condenação, vai embora o medo, tá? E também vem a paz de espírito, quanto à condenação. Então, são presentes que vêm para o coração do homem por meio da regeneração. Primeiro, desejo de obedecer voluntariamente. Segundo, a testificação da filiação. Terceiro, a paz de espírito quanto à condenação. No que diz respeito à condenação, vai embora o medo. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, e o seu amor lança fora todo medo. Ou vai embora, né? Desaparece do nosso coração o medo da condenação, o medo do dia de amanhã, o medo do futuro, o medo da morte, vai embora, desaparece. Então são presentes de Deus por meio da nova aliança. Aplicação: todos os que mudam de pensamentos e atitudes foram gerados novamente pelo Espírito Santo. Isso é dádiva da nova aliança. Então, o desejo dentro do nosso coração de obedecer voluntariamente, aquela certeza de que somos filhos de Deus, que isso proporciona muita alegria, também a paz de espírito, sem ter medo de condenação, tudo isso é presente da nova aliança por meio da regeneração, ou seja, o Espírito Santo gera-nos de novo para uma nova vida e vida de alegria. Louvado seja Deus. Então, a primeira dádiva da nova aliança nós chamamos de regeneração. Isso é um grande presente, porque se o Espírito Santo não nos gerasse de novo, não teríamos desejo de obedecer. Continuaríamos na desobediência, continuaríamos sem ter a testificação de que somos filhos de Deus, não teríamos alegria na alma, continuaríamos em tribulação de espírito, com medo do futuro e medo da condenação. Então, olha que terrível se não ocorresse a regeneração. Porém, nós sabemos que Deus, por meio de Jesus, proporcionou a nova aliança e também concedeu esses presentes para o seu povo. Dentre eles, um dos principais, a regeneração. Agora, mais uma dádiva, a adoração. Irmão Rodrigo, antes da nova aliança, os filhos de Deus eram adoradores? Infelizmente não. Não eram adoradores. E vou explicar o porquê. Hoje nós somos adoradores. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor Jesus mesmo questiona, né, e explica aos irmãos, aos discípulos, dizendo: o Pai procura adoradores. Então olha só, subsídio teológico. Sabemos que a adoração está relacionada à intenção do coração. A adoração, ela está relacionada à intenção do nosso coração. A adoração está relacionada aos sentimentos. Eu vou fazer uma diferenciação aqui, o que é adoração e o que é louvor. Só para você entender, mais à frente eu vou explicar mais profundamente o que é adoração. Mas presta atenção. A adoração está relacionada aos sentimentos, a parte interna do ser humano. E o louvor está relacionado às atitudes, que é a parte externa do ser humano. Aquilo que se exterioriza. Em relação aos sentimentos, na velha aliança, os homens, na grande maioria, não sentiam prazer e alegria em cultuar a Deus. Isso é mostrar que é um adorador. Sentir prazer e alegria em cultuar a Deus. A grande maioria das pessoas não tinha esse sentimento. Sabemos que o culto, a celebração, para um adorador, é essencial para a permanência da vida. Hoje, para o verdadeiro adorador, o culto, a celebração ao Senhor, a homenagem que se presta a Deus, isso é culto, é essencial para a permanência da vida. Na velha aliança, a maioria das pessoas eram egoístas, só viviam para si, não sentiam necessidade de cultuar a Deus. Na antiga aliança, as pessoas não tinham necessidade de cultuar a Deus, eles eram egoístas. Até porque os homens não podiam entrar no Santo dos Santos, que representava o céu, e também a presença de Deus. Os homens não podiam entrar. Então vocês veem que era difícil a pessoa ser um adorador no Antigo Testamento. Eles não tinham discernimento espiritual, eles não tinham entendimento do reino de Deus, das coisas espirituais,
não sabiam o que era ser um adorador voluntário, com prazer. A obra de Jesus Cristo foi tão grande que agora o povo voluntariamente, olha a diferença, voluntariamente procura adorar a Deus, coisa que no passado não existia. A grande maioria das pessoas não procurava adorar a Deus. Hoje, o Novo Testamento está aí com a nova aliança proporcionada aos nossos corações, esse sentimento pela regeneração. Nós voluntariamente procuramos adorar a Deus, sem precisar de um sumo sacerdote e também do derramamento de sangue por meio de animais. Então hoje nós não precisamos de sumo sacerdote, no sentido de estar nos obrigando a se aproximar de Deus, não precisamos. Não estou falando aqui que não é necessário os líderes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no sentido de obrigar o povo de Deus, como no Antigo Testamento o sumo sacerdote obrigava, a lei mandava. Então, hoje cada filho de Deus sente o desejo de adorar a Deus e todos têm a liberdade de entrar na presença de Deus em espírito pela fé. Então, a adoração hoje é uma dádiva da nova aliança. O Espírito Santo, uma coisa puxa a outra, vem, regenera o nosso interior, vem o desejo, a voluntariedade de obedecer a Deus, vem o prazer de servir a Deus e vem um desejo forte que gera alegria de estar na presença do Senhor, cultuando a Ele pela fé em espírito, diante do seu trono da graça. Então tudo isso é dádiva da nova aliança. Isso significa que hoje nós somos adoradores. Verdadeiramente sabemos que existimos para adorar e servir a Deus com alegria. E é de maneira que se a gente não conseguir cultuar, a gente realmente sente uma grande falta, um grande vazio na nossa vida se não pudermos cultuar. Então o verdadeiro adorador, ele cultua, ele sente a necessidade de cultuar e ele tem liberdade diante de Deus, ele tem facilidade, voluntariedade para cultuar. Aleluia! Na nova aliança, aplicação. A nova aliança nos proporcionou a vontade e a alegria e também a liberdade para adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Então hoje é muito diferente do Antigo Testamento. Hoje nós temos vontade e liberdade para adorar a Deus, cultuá-lo em qualquer momento. Pra vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, os homens judeus, eles só podiam invocar o nome do Senhor em área pública se tivesse, ou até mesmo constituir uma sinagoga, se tivesse 10 homens judeus circuncidados. Se tivesse 10 homens judeus circuncidados, eles podiam abrir uma sinagoga e podiam invocar o nome do Senhor em área pública. Então vejo que era cheio de restrição, com muita dificuldade. Sozinho as pessoas não podiam invocar o Senhor. Agora veja a bênção da nova aliança. O Senhor Jesus, ele quebra tudo isso, essas cerimônias da lei, e também o ritualismo da cultura judaica, ao ponto de ele dizer, olha, agora onde tiver 2 ou 3, não precisa ter 10. É só 2 ali, pode cultuar, pode invocar. E, na verdade, ele até resume tudo isso. Ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. A pessoa pode estar até sozinha. Isso não significa que a pessoa não vá procurar comunhão. Não, porque o verdadeiro adorador, ele pode adorar sozinho, mas se ele é adorador, ele sempre vai procurar a comunhão com os irmãos. Não existe como ser adorador num estilo de vida eremita, né? Vivendo isolado, sozinho por aí. Então, isto é bênção da nova aliança. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. A comunhão. Vamos lá, agora mais uma bênção proporcionada pela nova aliança. Comunhão. Nós vimos aqui regeneração, que é o ato que o Espírito Santo vem e nos gera de novo, trazendo vontade de obedecer a Deus voluntariamente. Adoração, que é o desejo também voluntário de buscar a Deus em qualquer lugar, em qualquer hora, que antes não tinha isso no coração das pessoas, e por não ter isso eles eram egoístas, só pensavam em si próprio. E também agora a comunhão. Essa dádiva da comunhão é muito linda, preste atenção. Subsídio teológico, um dos maiores benefícios da nova aliança é a comunhão. Olha só, por ela podemos sentir a presença de Deus. É por meio da comunhão que se sente a presença de Deus. Em primeiro lugar, comunhão com o Espírito Santo. Em segundo lugar, comunhão com o povo de Deus. Além disso, temos um sentimento de irmandade com os que estão próximos de nós e que professam a mesma fé.
como também nos alegramos com pessoas que estão distantes de nós, mas que possuem a mesma fé. A comunhão, ela é uma arma contra o orgulho, a exaltação, o egoísmo, a solidão e tantas outras coisas que prejudicam a vida espiritual diante de Deus. Então a comunhão é uma grande bênção da parte do Senhor, por meio da nova aliança, que faz com que a gente possa sentir a presença de Deus e nos alegrarmos uns com os outros. A gente sente comunhão com os que estão perto, e eu até me lembro que lá em Israel encontrei um irmão evangélico e a gente conversava como se a gente se conhecesse já há mais de 20 anos. É uma facilidade de se relacionar. Tudo isso é dádiva da nova aliança. A gente sente comunhão por meio do Espírito, de maneira que a gente encontra uma pessoa que a gente nunca viu na vida e começa a conversar e professa a mesma fé, a gente sente uma afinidade, um carinho, um respeito. Isso é um presente. Eu tive um sentimento muito grande de alegria no meu coração, de não me sentir sozinho lá em Israel. É claro que nós estávamos com os irmãos ali do Brasil, mas eu encontrei aquele irmão que ele era um guia evangélico, ali os evangélicos que cuidam em partes ali do Getsemane, em partes ali do túmulo do Senhor Jesus. O Getsemane até não, mas mais é o túmulo do Senhor Jesus. Eles também levam lá para fazer visitação no Monte Gólgota. Então os evangélicos ali, eles têm ali uma influência em alguns territórios ali, e eles têm ali irmãos que são guias. E a gente conversava como se a gente se conhecesse há muitos anos. Isso é dádiva da nova aliança, a comunhão. A aplicação, a comunhão é a prova da aceitação de Deus por todos os seus filhos. É verdade, quando nós sentimos a comunhão, que um aceita o outro, isso já é uma prova que o próprio Deus nos aceitou. Pelo fato de Deus ter nos aceitado, com facilidade a gente aceita também o próximo como nosso irmão. Então, quando você tem comunhão, você tem a testificação que o próprio Deus te aceitou. Coisa linda isso. E a comunhão é tão linda, tão importante, que o salmista Davi, aliás, o salmista, no Salmo 133, ele usa o Monte Hermon como referência, ele usa o orvalho do Hermon. Ali na parte norte de Israel tem o Monte Hermon, Monte Hermon, aonde nasce o Rio Jordão, e lá o orvalho, lá neva, no inverno o monte fica branco mesmo. E aí essa umidade que fica no Jordão, essa umidade faz com que toda a montanha fique regada, o vale embaixo fique regado, tem ali águas cristalinas no vale, toda a montanha fica florida, com bastante oliveiras, bastante frutos, e o ano inteiro, aquela região ali, ela fica verde, ela fica viva, ela fica com uma natureza exuberante o ano inteirinho. Partes de Israel, o deserto da Judéia, o deserto lá do Mar Morto, onde fica o Monte Massada, tem vários desertos ali naquela região. Porém, lá no norte, no Monte Hermon, todos os habitantes sabiam que ali o ano inteiro permanecia com vida e com beleza. Aí o salmista diz, olha, como o orvalho do Hermon. Se você tiver comunhão com teu irmão, você sempre terá vida e sempre terá alegria, como a vida e a alegria e a beleza que todos sabiam que tinham lá no Monte Hermon. Então ele faz uma analogia das bênçãos que tinham literalmente naturais ali no Monte Hermon, e ele então traz um exemplo para uma aplicação espiritual. Aqueles que desejarem ter comunhão com os irmãos, também terão a mesma vida, a mesma alegria que tem lá no Monte Hermon. Ele usa também o exemplo do óleo sobre a cabeça de Arão, que ali fala de honra. Então, receber o óleo da unção, ser consagrado um sumo sacerdote no Antigo Testamento, era a maior honra entre uma nação sacerdotal. Então, toda a honra, toda a bênção que vem da parte de Deus, no fato dele nos considerar, que é da mesma forma que vinha para um sacerdote, aquele que deseja a comunhão também vai ser muito honrado por Deus, vai ser muito bem visto aos olhos do Senhor. Então, só tem benefícios aqueles que desejam a comunhão. Lembrando que isso surgiu da parte do próprio Deus, o desejo de ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Então, é uma dádiva da nova aliança. Amém? Então, a gente viu aqui a segunda parte, os privilégios da nova aliança. Regeneração, adoração e comunhão.
Aleluia. Eu quero aqui mandar um abraço aos irmãos. Sempre tem escrito ali mensagens edificantes, de incentivo, para que nós possamos continuar criando esses materiais. E eu agradeço a análise dos irmãos, e alguns ali fizeram comentários positivos acerca das explicações claras, tópico por tópico. E é o nosso intuito aqui, ajudar você a entender cada tópico e passar com clareza o ensino no domingo de manhã na escola dominical. Quero mandar um abraço aos irmãos de Chapecó. Nós temos aqui um obreiro que a gente recebeu agora há poucos dias, que veio ali de Chapecó, o pastor Moser, e ele disse que ali tem alguns irmãos e alunos que assistem às nossas videoaulas. Deus abençoe a todos os chapecoenses, todos os irmãos aí da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Chapecó. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá, terceira parte, as responsabilidades da nova aliança. Tem dádivas, tem bênçãos, tem benefícios, mas também tem responsabilidades. A primeira delas, vigilância. A ideia de vigilância, a palavra vigilância no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a ideia é de você guardar algo, proteger algo, tá? Manter seguro, manter guardado, no sentido assim de não deixar ninguém roubar, não deixar ninguém tomar, não deixar ninguém tirar de você. Então, vigilância diz respeito a isso. Vamos ver agora o aspecto doutrinário acerca desse assunto. Subsídio teológico. No mundo antigo, todos os cristãos sabiam da importância da vigilância, em todas as áreas, principalmente na vida espiritual. Agora, no sentido, todos eles sabiam da importância da vigilância, no sentido de guardar riquezas e valores, principalmente as riquezas do reino de Deus. Então, falou em vigilância, eles já sabiam que era guardar algum valor, alguma riqueza. E no contexto cristão, eram os valores e as riquezas do reino de Deus. Vamos lá. Jesus havia ensinado sobre a vigilância ao ponto de Marcos relatar em seu evangelho a seguinte ordem de Jesus: olhai, vigiai e orai. Está lá em Marcos 13:33. São os verbos da preparação, né? Jesus está dando a receita para aqueles que querem ser arrebatados. Ele diz: olhai, vigiai e olhai. Olhai, vigiai e orai. Perdão. Então, a vigilância está ligada principalmente a guardar, no aspecto aqui, no sentido de guardar as riquezas do reino, a vigilância está ligada principalmente a guardar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A maior riqueza do reino que a gente recebeu em nossa vida foi a presença do Espírito Santo. Então nós temos que manter essa presença, guardar ela. Preste atenção. O próprio Senhor Jesus deixa claro, nas bodas do Cordeiro, lá em Mateus 25:8, que o fator que fez com que as tolas ficassem foi a falta do azeite. Elas não guardaram. Não guardaram o azeite e ficaram. Então vejam bem, o azeite é símbolo da pessoa do Espírito Santo. Então nós temos que vigiar e, acima de tudo, guardar a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também recomendou não entristecer o Espírito Santo da promessa, conforme Efésios 4:30. A presença do Espírito Santo é fundamental para valorizarmos a nova aliança e não perder as riquezas da nova aliança. A vigilância nos mantém em estado de constante santificação diante de Deus e dos homens, ao ponto de mantermos sempre a comunhão com o Espírito Santo em nossas vidas. É tão importante vigiar e guardar a presença do Espírito Santo que a Bíblia diz lá em Apocalipse: guarda o que tens, capítulo 3, para que ninguém roube a tua coroa. A coroa, uma das coroas é a coroa da salvação. Então, para que ninguém roube a tua coroa. E também a Bíblia diz que lá no livro de Juízes que Sansão não sabia ele que o Espírito Santo não estava mais nele. Então é muito sério a vigilância no que diz respeito a guardar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então tem que vigiar. Não só isso, vigiar em todos os aspectos. Vigiar em relação a manter comunhão com Deus, para não perder a comunhão com Deus. Vigiar em relação a ter uma vida espiritual saudável, tem que estar cuidando. Vigiar em relação a ter uma vida familiar equilibrada, tem que estar cuidando. Vigiar em relação a ter uma vida social exemplar, tem que estar cuidando. Vigiar em relação a ter uma comunhão excelente com os irmãos na obra de Deus, na igreja, tem que estar cuidando. Vigilância a todo momento. Aí nós vamos manter
as dádivas da nova aliança. Do contrário, se não houver vigilância, a pessoa vai perder todas essas bênçãos. Aplicação: devemos guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Apocalipse 3:11. Agora, a segunda responsabilidade, confiança. A primeira, vigilância. Muito importante para a vida espiritual dos filhos de Deus. A segunda, confiança. Muito sério também esse tópico. Presta atenção. Subsídio teológico. A confiança em Jesus e suas promessas é o fator decisivo para herdarmos as riquezas do reino. Uma das coisas mais importantes que Jesus fez referência aos discípulos foi a fé. Lá em Lucas 18:8. Jesus diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra novamente, achará fé na terra? Então, olha, Jesus deixa claro que a fé ou a confiança em sua pessoa e nas coisas pertencentes ao reino de Deus seria abandonada por muitas pessoas. É isso que está querendo dizer. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Está querendo dizer que muitas pessoas iriam abandonar a fé. E a fé é a confiança. Aquele que se aproxima de Cristo precisa guardar a fé que uma vez foi dada aos santos, conforme Judas, versículo 3. Aplicação: a nossa fé em Cristo Jesus vence o mundo, conforme 1 João 5:4. Uma das coisas mais importantes a se guardar também é a fé. Então é uma responsabilidade guardar a confiança em Jesus e suas promessas. Primeiro, ter vigilância. Segundo, manter a fé ou a confiança. Agora, terceira responsabilidade, perseverança. Ela é muito fundamental. Subsídio teológico: devido aos muitos benefícios da nova aliança, a responsabilidade do cristão aumenta diante de Deus. É requerido de todos os cristãos que estes não abandonem a Cristo e nem a fé. Deus pediu isso a Daniel, lá em Daniel 12:13. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Paulo pediu isso à igreja de Corinto, 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes. Isso fala de perseverança. E o Senhor Jesus exigiu isso da igreja em Mateus 24:13. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança é fundamental para que nós possamos verdadeiramente herdar todas as promessas feitas ao povo de Deus. São benefícios da aliança. Então nós temos essa responsabilidade de perseverar. Eu sempre digo aos irmãos da escola teológica, quando eles começam o curso, a gente vai lá dar o bem-vindo, e eu digo a eles: o bonito com Deus não é começar, mas é terminar. Não é apenas começar é importante, mas é começar e terminar. Aí sim fica do jeito que Deus se agrada. Aplicação: a perseverança do cristão é uma das maiores provas do seu amor a Deus. Então, quer provar que você ama a Deus? Persevere. E a nossa conclusão nos diz assim: chegamos ao final de mais uma lição, observamos que o autor neste capítulo praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo, no capítulo 10. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade da última, ou seja, a nova aliança é maior do que a antiga aliança. Todavia, o cristão não deve se acomodar, nem tampouco. Aliás, Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. Então, na antiga aliança, era tudo sombra das coisas futuras, né? Todavia, o cristão não deve se acomodar, nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. A gente nunca pode usar a graça como pretexto para pecar, dizendo que agora é livre, que tem liberdade, mas essa liberdade ela não pode ser usada para pecar, tá? Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminho com Cristo, ou no caminhar com Cristo. Aleluia! Então a gente viu aqui a dádiva da nova aliança, né? Uma única oferta, um único ofertante, uma única vez. A gente viu os privilégios da nova aliança, regeneração, adoração e comunhão.
e também as responsabilidades da nova aliança: vigilância, confiança e perseverança. Eu convido você, domingo, estar na igreja para aprender com os irmãos a lição de número 10. Deixa o teu ok aí no vídeo, compartilhe esse vídeo, pegue todos os teus amigos do Facebook, coloque na linha do tempo deles lá e com certeza muitas pessoas serão edificadas. Quando você chegar no céu, vai receber galardão por ter evangelizado dessa forma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.